a primeira definição, ou talvez a primeira reflexão sobre o que é o belo e o bem, e o que é o verdadeiro. É esse livro do Platão que vai nos dizer, ou nos, de certa forma, convencer de que é ali, em algum lugar que vê como belo, que a vida vale a pena de ser vivida. Quer dizer, a nossa vida vale a pena ser vivida somente onde há o belo, onde há o verdadeiro. E ali é onde acontece também a primeira distinção do que é ética de estética. E Platão coloca tudo aquilo que é da ordem estética, do simbolismo, como algo que talvez não é tão positivo. Trago uma outra imagem aqui para a gente entender, talvez uma certa crítica à nossa capacidade estética, ou imaginativa, ou nosso mundo simbólico versus mundo racional, que o Platão distingue aí, por meio dessa figura aí. Vocês sabem o que é, gente, essa figura aí? Já estudaram em filosofia? Lembram lá da primeira introdução à filosofia? Tem aí o mundo da caverna, a alegoria da caverna. O Platão, com essa alegoria da caverna, no banquete, ele vai usar como uma metáfora para tudo, para a produção de conhecimento, para criticar os sofistas daquele tempo que eram os influenciadores digitais da época, né, que ficavam na superficialidade, não aprofundavam as discussões, né? Mas ele também usa essa metáfora da caverna para falar sobre a arte como mimesis. A primeira definição de arte no Ocidente, ou na nossa cultura ocidental, é a arte como imitação do mundo sensível. Porque o Platão, ele constrói a teoria do conhecimento, ou, de certa forma, o conhecimento dele sobre como o homem conhece o mundo e produz conhecimento, a partir de 3 dimensões. A arte é a última ali. Mas, principalmente, existe o mundo das formas, as ideias perfeitas, e a forma do belo, que isso estaria dentro de uma forma racional nossa. E existe o mundo do sensível, que são cópias imperfeitas das formas. E aí que entra a arte, que seria a cópia da cópia, pois está aí imitando objetos sensíveis. Então, a alegoria da caverna, e a gente vê ali, talvez, naquela simulação da sombra, né, do reflexo da sombra, como sendo talvez a primeira teoria da imagem que nós temos hoje, em se tratando de Ocidente. A primeira teoria da imagem, a estética da imagem, vem nos livros, na teoria, por meio da alegoria da caverna, como sendo uma cópia. E conta, né, só para retomar a discussão do Platão, conta que essas pessoas que estavam acorrentadas aqui em cima, elas estavam acorrentadas aqui, de certa forma, elas estavam vendo, né, aqui dentro, estavam vendo somente cópias e viam, de certa forma, aqui monstros, né, coisas que não condiziam com a realidade, que eram pessoas passando com animais, né, que haviam caçado, e a luz projetava aqui, esses animais, na parede aqui, a sombra da realidade. E, na verdade, eles não saíam acorrentados porque eles estavam satisfeitos em ver essas imagens reproduzidas, estavam satisfeitos com esse mundo das sombras, o mundo da imitação, o mundo das cópias, né? Aquele mundo que não é verdadeiro. Portanto, Platão fala, vamos nos afastar das imagens. As imagens não provocam o nosso raciocínio. Elas nos tornam passíveis. Olha aí a noção platônica que depois a gente vai ver rapidamente aqui com a escola de Frankfurt, que trata também as imagens como uma forma de manipulação das massas. Em certa medida, sim. Mas, de certa forma, também limita a psique do sujeito, o entendimento, o raciocínio, a capacidade do sujeito a nada. O sujeito não teria poder mediante uma possibilidade de identificar o que é verdade, o que não é, o que seria talvez o real da cópia, né? Eu ia passar aqui, mas não vou, gente, por questão do tempo também. Nós temos o primeiro, e aí que é uma discussão que se tem na teoria das imagens, quando se discute a questão da alegoria da caverna, que o teatro de sombras já existia. O teatro de sombras, ele já era utilizado e feito principalmente no continente não europeu, no continente asiático, como uma forma talvez mais elevada da criatividade humana e não tão assujeitada, não tão pequena da expressão do humano.
Então, na história da estética, se a gente for olhar só para o Ocidente, a gente vai ver que a estética, no âmbito do Platão, dessa visão primeira, ela é uma cópia simplesmente sem função nenhuma, mas uma função de limitar o nosso entendimento do mundo, nossa interpretação do mundo. Portanto, tudo que é cópia, tudo que é arte, inclusive a própria literatura que nasce nesse tempo, junto com a escrita, ela é limitadora. O Platão critica a literatura, a arte da escrita, justamente porque, segundo ele, ela diminuía a nossa capacidade de memorização. Se você escreve, logo, você não faz mais um esforço, porque você sabe que está escrito, você não faz um esforço da memorização. Logo, a própria escrita, ela seria uma representação da nossa pequenez, da nossa preguiça de pensar, da indolência do pensamento, como fala o Platão. Tá bem, gente? Então, a imagem também em outros continentes, trazendo aqui o teatro de sombras, que é precursor também do cinema, da imagem, da reprodução da nossa vida em imagens, ou simulação da vida por meio de imagens ou de representação, ela também é muito anterior. Talvez a imagem da alegoria da caverna, e pode ser positiva também. Para avançar aqui, nós temos o Aristóteles, que é um outro filósofo, que para mim, em certa medida, ele vem desconstruir o Platão quando o Platão minimiza ou coisifica a arte. E aí, em certa medida, o Platão vai abrir as portas do que a gente pode chamar de estética cinematográfica dessa trajetória da filosofia ocidental. E aí um conceito de Aristóteles, gente, que é fantástico, que ele diz que a arte vai proporcionar o efeito do catártico. Será que tem a ver com o cinema isso? Para mim tem tudo a ver. O cinema, em certa forma, produz em nós a catarse. E ele traz, principalmente observando, tem duas obras aqui, que uma mais de 1600 e outra lá de 760, a primeira, e de 1600 a segunda, ou seja, quase 100.000 anos depois. Que ele observa, né, essa questão da arte, que é possível observar nessas obras, como que a tragédia, naquele tempo, na concepção de Aristóteles, né, o conceito de tragédia, que era as celebrações, o teatro, o vinho, no encontro das pessoas na festa, ele era catártico, ele era, de certa forma, positivo. Tá? Porque, de certa forma, é na catarse, no encontro do outro, no encontro principalmente da arte, que pode representar o universo simbólico, o mundo, a realidade do outro, onde a gente possa, talvez, em certa medida, exercer a compaixão por meio desse encontro com a experiência do trágico, para, de certa forma, operar em nós um processo que ele chama, outro conceito de Aristóteles, o conceito de purificação. Então ele falava que quem estava em um espaço de arte, produzindo arte, ou sendo tomado pela arte, estava, de certa forma, entrando em um processo, em alguma medida, em alguns níveis. Ele traz na poética os níveis de catarse, onde a gente, em certa medida, é tocado, é provocado, é desacomodado para aquela coisa do belo, do bonito, do perfeito, do romântico. Então, Aristóteles fala, de certa forma, positivamente, de como o catarse pode nos ajudar a nos ressignificar. E aí, dando um salto, né, é o que ele fala, e traz principalmente a metáfora do Apolo e do Dionísio. Vocês já ouviram essas duas metáforas, os dois mitos do Apolo e do Dionísio? É aí que a gente vai saindo do Aristóteles. E Descartes também é um filósofo que vai falar disso, de como a arte... Só que aí ele aniquila também a arte, de certa forma, Aristóteles, porque ele fala que tudo que não é razão, tudo que não é pensamento lógico, né, ele também, de certa forma, é matemático, ele cria o espírito demoníaco, o espírito que desacomoda a vida, que faz a vida virar um caos. Então, ele também, de certa forma, traz até o Dionísio como algo prejudicial para a nossa vida, a dimensão do dionisíaco. Então, aqui a gente entra numa discussão agora da estética, na história da filosofia, e de compreender a arte sempre como, saindo do Platão e do Aristóteles, como esse pêndulo, o pêndulo entre a razão, que é a ordem, e o desejo, que simboliza também a desordem. Certo, gente? Então, Apolo é a razão, a ordem, a beleza e a harmonia. Uma dimensão mais platônica de arte, mais perfeccionista de arte. A arte com uma função ou com um objetivo mais claro, mais definido. Por outro lado, nós temos também a dimensão dionisíaca, que simboliza o instinto, a emoção,
o caos e o prazer, que nem sempre é positivo. E eu deixei para vocês aqui, gente, vamos fazer um exercício agora, eu acho que talvez dá para a gente entrar na leitura do texto, que ele é uma breve reflexão de 2 páginas para a gente poder fazer um estudo aqui, para não ficar só me ouvindo e para a gente poder talvez discutir a partir do texto sobre a arte e a vida no pensamento de Nietzsche. É o texto que eu deixei aqui no nosso bate-papo, está no Drive, acho que vocês conseguiram achar aqui, gente. Deixa eu ver. Estou passando de novo aqui o Drive. Conseguiram acessar? Sim, Joel, tá tudo certo. Gente, ó, se eu tiver de muita falação e enrolação, me cortem, gente. Pelo amor de Deus. Imagina. Tranquilo, segue aí. Porque, Mas tá porque acessível. a viagem filosófica, ela nos cansa às vezes, viu? Talvez não seria o local mais... Se Platão ou Aristóteles soubessem, estivesse falando de filosofia por Nietzsche, cara. O Nietzsche talvez também não iria gostar, né? Mas vamos lá. A ideia é que a gente faça a leitura do texto aqui, pode ser? E a gente, daqui 5 minutos, volte a prosa aqui, tá? Eu também vou fazer a leitura e a contagem do tempo aqui. Beleza, Joel. Pessoal, eu vou passar também aqui uma lista de presença, beleza? Peço aí que vocês assinem na sequência, mas vamos ler antes.
Ô, Joel, podia disponibilizar o slide para nós, né? Depois, Alex, pode ser? Não, depois, claro, outra hora. Sim. Né? Depois que Não, terminar as duas. seu slide eu não confundi mais ainda, mas posso passar sim, com certeza. Não, é muito. Depois das 2 noites, depois que passar toda a oficina, vai ter material. Beleza. Meu Deus. Beleza, pessoal. Não sei se chegaram ao fim aí. Está me ouvindo? Feliz? Sim. Aqui sim, texto lido, muito bom. Provocativo um pouco, doutor Saulo? Não, sim, também. Adorei, poxa, várias partes ali, assim. Mas essa leitura dela é muito, muito maravilhosa mesmo, porque, não sei, aquela parte ali que ela fala que a gente é um pêndulo, né? Todo artista é um pêndulo. Poxa, que comparação legal. Rosa Maria Dias, né? Sim, ela é uma professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do cinema de lá. Eu complementei alguma coisa, rasurei alguma coisa do texto dela, mas deixei nota de rodapé, que foi para objetificar a nossa conversa aqui, mas tem o texto original dela, se vocês quiserem. Posso passar depois também. Ou, se puder colocar naquele drive também. Isso, Né? vou passar tudo aí. Show. E deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Tem que continuar com a apresentação aqui. Você agora está a apresentação? Sim.
Pessoal, só para discutir um pouquinho, eu não sei, eu fico muito curioso para vocês que já estão alguns dias discutindo sobre os Sganzella, a gente está chegando quase no final, né? Eu sei que amanhã a vontade, talvez, de discutir um pouco mais sobre o cinema do Sganzella, acho que vocês estão mais mergulhados, estão mais provocados por essa discussão, mas eu acho que a discussão da estética, principalmente olhando a história da estética da arte, né, e chegando no cinema, e do cinema chegando no Sganzella, é muito sobre esse pêndulo, né? Mas eu acho que talvez na cinematografia do Sganzella, não sei se esse pêndulo esteve alguma vez pro lado do Apollo, né? Quem conhece a historiografia, a filmografia dele, talvez a trajetória, que pena que a Cristina não está aqui hoje, né? Ela com certeza estaria aqui inquieta, buscando fazer algumas relações do pensamento da estética do Nietzsche com a estética do Sganzella no cinema, né? Acho que dá para fazer várias pontes aí. Eu acho que isso talvez reacenda amanhã, né, André, a tua conversa mais especificamente sobre linguagem cinematográfica. Mas eu creio que o texto tenha despertado em vocês sobre esse fazer a arte ou a história da estética da arte, tentando explicar até que ponto o ser humano, quando faz a arte, quando consome a arte, ele está movimentando sempre dentro desse desejo por uma arte que harmoniza, né, uma arte mais apolínea, ou uma arte, ou um desejo por uma arte que, de certa forma, embriaga, né? Uma arte que te causa um porre, às vezes, te satura, você assiste e não gosta, mas depois que tu acaba aprofundando e conhecendo mais, indo atrás do contexto, do porquê que aquela arte foi criada daquela forma, porquê que o autor, o artista apresentou a arte daquela forma, as coisas começam a fazer mais sentido. Eu acho que na trajetória dos filmes do Sganzella dá pra gente buscar muito essa lógica de não entender, talvez, na primeira observação, no primeiro olhar, um olhar mais desavisado, um olhar mais superficial, um olhar mais ocidentalizado, que busca, talvez, mais métrica, mais racionalidade, mais relação entre um plano e outro. Eu acho que dá para se provocar muito observando os filmes do Sganzella, talvez cinema novo em alguma medida, mas o próprio Sganzella, às vezes, ele também não se situa ou critica muito o cinema novo. Então, acho que aí dá para render muita discussão. Alguém mais queria falar sobre o texto, gente? Se entenderam a leitura, alguma coisa que destaca sobre a arte como esse universo catártico, universo de purificação, como diz o Nietzsche? Já achou compartilhar referências contigo aqui, porque tudo isso me remeteu a um autor que eu gosto bastante, né? Até fez pegar o livro, que é o Danto, né? Ele tem um texto que eu acho maravilhoso, chamado, que dá nome esse livro, né? Que é o Descredenciamento Filosófico da Arte. Assim. Descredenciamento? Descredenciamento Filosófico da Arte. Sim. Ele vai partir do Platão, que o Platão falava, então, que a arte como algo secundário, nessa ideia muito de mímese, né? Porque também nessas primeiras teorias estavam muito ancoradas na mímese. E ele vai falar, cara, por que eu quero ver algo igual ao que eu posso ver diretamente, né? Por que eu quero ver um reflexo de algo? Por que me interessa o espelho? Mas ele fala que tem uma coisa só que a gente só pode ver através do reflexo, não pode ver diretamente, né? O que seria essa coisa? Nós mesmos, né? A gente não se vê olhando, né, para o mundo, né? Então a gente precisaria desse espelho para olhar a si próprio. Eu acho que é muito legal quando a gente está falando isso, assim, como às vezes que essa ideia de descredenciar que Platão tinha, de uma coisa um pouco, né, tinha um ponto cego que ele não enxergava, assim. Então, quando eu acho que o Nietzsche ele defende, né, acho que os filósofos vão falar cada vez mais a importância da arte para se reconhecer, me remete muito a isso, assim, entender esse papel que ela tem na formação, né, das pessoas e no entendimento de si próprio, assim. Então, enfim, trazendo isso porque, lendo, né, o texto, eu me lembrei, né, desse detalhe, assim. Sim. Depois tu coloca de novo para nós, depois a gente pode fazer no final das nossas oficinas uma espécie de resumo da bibliografia que a gente utilizou, né? O Saulo vai gostar disso também. Perfeito, André. Pessoal, mais alguém gostaria de palpitar sobre o que talvez o texto confundiu?
Ou tá de boa? Podemos seguir aqui? Só para dar um salto, eu vou e volto um pouquinho, mas tem outro livro que eu indico muito para a gente entender a perspectiva nietzscheana da arte, o conceito dessa estética do desconforto, a estética que busca fazer uma certa bagunça no olhar, na psique do sujeito, que é Umberto Eco, né? E ele diz que a arte, né, essa função de espectar o drama, a arte como esse espaço de ver a dor, ou até mesmo o prazer do outro, é uma forma da gente ampliar o retorno a si. Tá? E aí o conceito da purificação, da gente entender e ver, como traz Umberto Eco aqui, essa questão das desgraças do mundo, que às vezes, como eu lembrei muito aí do Alex falando, quando mostra a desgraça do mundo de Joaçaba para pessoas que estão acomodadas dentro de um olhar estético, de uma vida estética, de classe média alta, vamos viajar aí na questão da estética também como um lugar desde a classe social, isso como é também desafiador para essas pessoas, né? Agressivo também para essas pessoas, né? Desconfortante. Desconfortante, né? E por isso que talvez não é bem aceito os filmes, né, que mostram isso, né? Tem um outro filme que eu gosto, que é um filme argentino, O Cidadão Ilustre, El Ciudadano Ilustre. Ele já saiu do Netflix, né? E conta a história o resumo só, ele conta a história de um ganhador do Prêmio Nobel, que é argentino, que volta à sua aldeia, à sua cidadezinha, e ele faz oficinas para as pessoas da comunidade sobre arte, a função da literatura. E ele é questionado em um momento por uma senhora, que eu acho que era catequista lá na comunidade, de por que ele não faz, por que a arte dele não fala sobre coisas lindas, sobre coisas bonitas? Por que a arte dele não mostra o bonito? Aí ele fala assim, bom, agora você acabou de matar o meu desejo, a minha motivação de fazer arte. Então, a arte, em nosso sentido talvez mais crítico, ela não tem só a função de mostrar coisas bonitas, né? De mostrar coisas onde você vai, talvez lá, reforçar os teus estereótipos, reforçar os seus pontos de vista já, né, de certa forma, mais comuns, né, mais apropriados e mais confortáveis, como diz o Alex. E aí uma pergunta que eu deixo para vocês aí, qual arte já purificou? Você teria algum filme, alguma literatura, para dizer assim, olha, essa arte de certa forma me purificou. Essa arte teve a função estética, causou em mim uma purificação ou uma catarse. Eu iria, talvez, aqui pedir para você, depois mudei a pergunta, sobre a referência de filme que vocês consideram, no ponto de vista de vocês, um exemplo de boa estética. Não estética no sentido bom, positivo, né? Mas do que vocês acreditam pela função do filme, da arte. Vamos fazer esse esforço um pouquinho de pensar qual arte já o purificou. Uma pergunta nietzscheana sobre a estética. Eu posso começar falando de um filme, eu não sei porquê, mas na minha adolescência, eu assisti um filme chamado Dogville, com Nicole Kidman, Lars von Trier, né? Ele é um filme que ele sempre vem na minha memória. Eu não sei se porque naquele tempo da minha vida, eu acho que foi ali por 98, 99, eu estava num período muito questionador, muito filosófico, e aquele filme me tocou muito. Dogville. Ele é um filme que para mim me purificou naquele momento. Até hoje eu lembro. Ele foi, como fala o Nietzsche, assim, né? Você olha para uma obra, ela plasma em ti. Ela tem aquela coisa de gravar na memória, de ficar aquele quadro, aquelas imagens, as cenas do filme, elas permanecem. Até hoje, Dogville. Não sei se mais alguém conhece aquele filme, já assistiu. Ele é um dos clássicos do cinema, no âmbito de cenografia, né? Questões de iluminação, mas o próprio roteiro no âmbito filosófico, né, ele é muito interessante. E aquele filme me marcou, pode ser um momento que eu me purifiquei, e ali é onde também eu comecei a gostar muito mais de cinema. Esse filme pode ser considerado um marco para mim. E tantos outros. Tantos outros. Mas acho que o que me vem em mente agora é esse filme. Me trouxe uma experiência catártica, sabe? Quem levantou a mão? Fui eu. Opa, José, vamos lá.
Eu fiquei me questionando aqui enquanto que o Nietzsche também ele discute uma relação ou uma crítica também baseada na catarse do Aristóteles, que fala em purificação, mas o Nietzsche identifica muito o coro, né, da tragédia, né, em relação à música. E ele fala muito em identificação também, né, mais do que purificação, né? Talvez ele, por ser um pouco radical, algumas questões relacionadas ao cristianismo na época, né, no sentido não ao cristianismo primitivo, mas aquele cristianismo das forças que ele dizia relacionadas às potências negativas, né? Sim. Que ele tratava muito isso como identificação, mais como purificação, né? Eu entendi isso dessa forma, não sei o que tu comentaria sobre isso. Sim. Eu sei mais como purificação, sabe? Sim. O conceito de purificação ele vem mais na perspectiva aristotélica. Ele não chega a tocar especificamente nisso. O Eco que traz bastante isso, faz uma releitura, mas é como você fala, né? O Nietzsche ele também não é muito consensual em conceitualizar as coisas, né? E principalmente quando tu pega um verbo, no caso aqui, o purificar, né? Que ele é totalmente cristianizável, né? O cristianizante das coisas, né? A gente critica muito isso. E de certa forma o Nietzsche não é alguém que gosta muito da vida simplificada, um sentimento de prazer eterno. Né? O Nietzsche ele volta muito, e aí acho que vem a visão dele da arte como algo que te estabiliza também, que te traz mais dúvida do que descanso. Né? Eu não sei se nesse sentido, José, mas pode aprofundar mais, por gentileza, aí. Não, eu acho que era um pouco isso, assim, para entender, porque em relação à catarse do Aristóteles, também não era só uma purificação, e ele pensava também enquanto um desarranjo, assim, né, tu atingir aquele estado catártico relacionado à tragédia, né, e aí depois também vai ter muito debate entendendo a tragédia enquanto entender que o mundo é irreconciliável, né, nesse sentido, entender a arte dessa maneira também. E eu assisti o Dogville e eu acho que tem um pouco a ver também sobre isso, sobre essa coisa da irreconciliação do mundo, né? Que aquilo, apesar de ele ser bastante contemporâneo, aquela estética, aquela ideia, também pautada muito no lance da gente discutir os padrões hollywoodianos de fazer cinema, mas também ele tem uma linha quase aristotélica de construção narrativa também, né? Me fez ir longe agora aqui, verdade, quase fui voltar pro filme aqui para pegar algumas coisas dele, até quero voltar a ver. Sim. Bem básico, assim, né? Pensando assim no sentido que é catártico também, e a gente entende que aqueles personagens eles têm um destino a ser seguido e aquilo é trágico, né? Sim. E o fim do filme não é um fim reconciliável, purificador no sentido positivo, né? Isso é interessante. Eu acho que a própria função da arte, nessa perspectiva do Nietzsche, ela é justamente de nos ensinar a conviver com essas coisas irreconciliáveis, né? Essas coisas que não vão ter um final feliz e tudo mais. Né? É isso, gente. Vamos seguindo aqui. Eu acho que não vamos chegar até as 9, vamos terminar um pouquinho antes, talvez, pelo que estou vendo aqui da matemática do tempo. O cinema como catarse, talvez como esse sentido de liberdade, de voltar para um processo de reconciliação, não no sentido de talvez acertar ou colocar todas as coisas no modo harmônico, ele foi representado aqui no cinema. Esse filme que ele traz sobre a reforma de um sujeito, que era um sujeito do alcoolismo, e que, ao assistir uma peça de teatro, ele retorna ao seu mundo da família, de certa forma, diz que não vai mais beber. Esse é o primeiro elemento dessa catarse, né, que se busca nas artes, representada na tela do cinema. Então, esse filme, não sei se vocês conheciam, mas ele traz esse movimento, talvez, do cinema como esse lugar catártico, de buscar, por meio da arte, né, uma crítica, uma autocrítica, talvez uma forma de autorreflexão, né? Partindo, gente, aqui da reflexão do Nietzsche, eu creio que dá para a gente encaminhando esse final da discussão sobre a estética, a função da arte,
E o que talvez a arte pode nos proporcionar, e aqui eu vou entrar rapidamente, porque é muito próximo esse sujeito do Nietzsche. Vocês, talvez pela imagem, saibam quem é. Né? Como que a estética, ou a arte em si, né, é essa possibilidade de fruir e de pensar também coisas que vão para além desse mundo visível, o mundo racional, o mundo consciente. Aí a gente vai ter o quê? Uma visão muito forte na Europa, então já estamos partindo aí para início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, que é o Freud. Então, a psicanálise, em certa forma, ela se apropriou muito da arte, dialogou muito, em muitos momentos, sem saber, mas conversou muito com a base filosófica nietzschiana. Então, a arte, daquele momento, sendo observada pela psicanálise, ela toma um valor que expande a possibilidade da gente entender o nosso mundo não mais consciente, esse mundo lógico, uma tentativa de querer racionalizar as coisas por meio da arte. Mas principalmente porque a psicanálise vai ver a arte como essa possibilidade, né, como forma da gente sublimar os nossos desejos reprimidos, os nossos conflitos internos, as nossas fantasias inconscientes. Então, a gente entra agora na psicanálise para entender um pouquinho desse universo estético da arte. Qual a função da arte? Qual a função do sujeito que cria a arte, que faz a arte? E na psicanálise, em alguns escritos freudianos, a gente vai ver, principalmente sobre o que é o artista, numa perspectiva que é talvez não tão positiva. O artista como esse sujeito que está aí o tempo todo canalizando energias psíquicas inconscientes para poder criar suas obras, né, aliviando as suas tensões internas. Quem produz filme, quem produz arte, não sei se identifica com isso, mas há uma pegada no Freud, como toda a psicanálise dele, grande parte da primeira psicanálise do Freud, não a última talvez, mas a primeira, que é justamente mostrar como que a gente, ou na época, né, os artistas, né, canalizava, fruía, né, produzia obra de arte com essa vontade de dar vazão aos seus impulsos primitivos da natureza, principalmente esse impulso sexual, esse impulso agressivo. Então, a psicanálise traz a obra de arte, observa principalmente nessa perspectiva de entender a arte como uma vazão do que talvez está no inconsciente, que não é tão racional. Eles observam muito o artista nesse trabalho. E, mais adiante, há uma interpretação da arte como um processo, né? A arte como um processo criativo, comparado ao trabalho do sonho. Tem um texto do Freud, depois eu posso passar para vocês, onde ele pega a questão do trabalho criativo, da arte, né, da produção artística, como um elemento muito comparável ou possível de ser entendido a partir de como funciona o sonho, o conceito de sonho que é analisado pelo Freud. E observem, gente, eu vou passar para vocês aqui rapidamente como que a psicanálise observou a arte ou o artista comparando com a criação do sonho. Tá? Quem que é o sujeito que sonha? O que está acontecendo no sonho, segundo Freud? Ele separa isso em 4 grandes momentos. O primeiro deles é a condensação. E aí começa a surgir o conceito de imagem, gente. Vira à tona a discussão, tanto na academia, na psicanálise, né, o conceito de imagem. Isso dá para a gente fazer uma relação muito próxima com o cinema, que é a imagem. Né? O que seria essa primeira parte do sonho para o Freud? A condensação de várias ideias, desejos, memórias, que são compactadas em uma única representação, em uma única imagem. Então, ele diz que aquela imagem que a gente consegue ver do sonho, ou dizer depois, mais adiante, no processo de sintetização do sonho, é isso, uma imagem. E uma imagem é sempre uma simplificação de vários outros desejos, de várias outras coisas. Então, novamente, vendo a imagem aqui como algo que compacta coisas complexas, né, que compacta principalmente desejos e ideias. Mas ele diz que também o trabalho do sonho é um trabalho de deslocamento. E aí tem até uma comparação que depois dá para a gente observar na estética cinematográfica, porque o filme é feito de planos, né, de uma cena para outra.
Por que às vezes tem respiro no meio do filme? Porque o nosso cérebro, comparado ao sonho, ele sempre opera por deslocamento, transferência de emoções ou impulsos de um sonho para o outro. A gente, tive vários sonhos, tive um, tive dois. No meu sonho aconteceu várias coisas, né, vários momentos dentro dele, mas principalmente porque, segundo o Freud, analisando o sonho, para evitar essa sobrecarga, uma certa censura, muda-se a cena. Corta-se para outro plano do inconsciente. Olha que interessante isso, como Freud via o sonho. E também, o penúltimo elemento do sonho é a figuralidade, que complementa com o anterior, né? O processo de transformar desejos em imagens visuais. Permite que o inconsciente se expresse de forma ficcional e imagética por meio de metáforas, analogias, para comunicar conteúdos difíceis de se expressarem de forma direta. Para mim, isso aqui é muito cinema. Para mim, é muito cinema. O que a gente faz? É como se estivesse dentro de um desejo de sonho, né? A gente quer comunicar algo que às vezes a gente não consegue, a gente tenta por vários tipos, por vários enquadramentos, o roteiro do filme tenta fechar dessa forma ou de outra, e de certa forma está ali, batendo na nossa porta, algo sempre da ordem do inconformado, né? Não está bom, pode ser melhor, pode ser diferente, mas como é que eu vou, no roteiro desse filme, não fazer poesia, mas vou ser né, no âmbito da ficção, vou ser objetivo, para que quem vai ler o roteiro consiga filmar, né, para que não seja poesia o roteiro. A gente está fazendo totalmente esse esforço do desejo de objetificar as coisas, de transformar em metáforas, talvez coisas que a gente tenha certeza no racional, mas que quando vai colocar no roteiro, quando vai tentar expressar isso na tela, não fica, talvez, entendível como a gente quer, né? E aí, por final, o trabalho do sonho é quando a gente acorda, né? E faz uma elaboração secundária. Quando se abre o olho, né? Após o sonho, quando o sonhador tenta lembrar e dar sentido ao conteúdo que viu no sonho. O desejo do consciente de organização, de tornar o sonho mais coerente e agradável. Então a gente acorda, e quando a gente acorda, a gente sempre tenta, de certa forma, muitos lembram, né? Há várias correntes na psicologia que dizem que a gente nunca lembra do sonho, ou lembra de fragmentos, tem pessoas que lembram o tempo todo do sonho, mas a racionalidade vem, como eu disse lá atrás, o nosso cérebro é muito inteligente, no estado desperto, a querer tornar tudo muito agradável, buscar coisas positivas com o sentido do sonho. Então, para terminar essa parte aqui sobre a estética cinematográfica a partir da psicanálise, ou o trabalho do artista, é também como um trabalho do sonho, né? Como funciona a estrutura do sonho. Porém, há, né, uma última distinção aí que o Freud faz, né, ao comparar o sonho e também, principalmente, ao definir o que é o artista ou a arte, ele tem uma crítica a dizer que, né, por exemplo, o artista ele é um sujeito neurótico. Em dois textos que ele traz, né, o artista sempre vai ter uma proximidade com a neurose, pois lida com fantasias intensas. Então, a psicanálise busca, de certa forma, trazer o sonho para o aspecto o filme, né? No caso, a arte aqui, não chegamos ainda, estamos chegando no cinema nascente, como essa proximidade com a neurose, com o desejo de dar vazão a essas fantasias intensas. Semelhanças com os Ganzerla, gente, para abrir algumas reflexões e ponderações para amanhã. Então, encerro aqui, gente, a discussão sobre a estética no âmbito da psicanálise. Vamos chegar agora na origem da estética propriamente do cinema, né? Os primeiros sentidos atribuídos ao cinema, ou que sentidos, né, que estética o cinema exprimia. E aí vem a discussão que se faz. O primeiro elemento para pensar a estética no cinema, a estética cinematográfica, é sempre problematizar: é arte ou técnica? Ou é tecnologia? Essa é a grande pergunta que a gente faz, né? Esse filme é mais uma técnica? Esses dias eu produzi um filme, até, André, acho que tu viu, né, André, que eu mandei para você, a gente fez um filme rápido aqui, e eu estava me questionando porque para mim aquilo não era obra de arte. Nós tivemos uma discussão muito grande e alinhamos o que o André falou, o Laúde também, deu uns palpites, o Christian lá do Rio de Janeiro deu uma olhada no filme,
E eu falei, não, esse filme ele é mais uma técnica quase de comunicação institucional para um público muito específico. Ele beira um filme publicitário, mas deixou muito a desejar num quesito estética cinematográfica, principalmente quando a gente vai buscar fontes artísticas para, de certa forma, dizer o que pode ser entendido de arte nesse filme, ou como esse filme pode ser compreendido dentro de um desejo por arte, né? Então é um filme que eu fiz há pouco tempo, trago como exemplo, se alguém quiser assistir depois, a gente deu uma remexida nele, André, passamos no cinema aqui, mas é um filme que, a meu ver, ele ficou para um público muito específico que se emocionou, né? Teve muita reação, teve muita catarse dentro da sala de cinema, mas talvez para um público bem específico que vive esse espaço, esse local, esse presente, conhece as pessoas, ou seja, tem uma questão de presença muito forte ali, mas que eu questionei como arte. Mas isso é muito atribuído ao cinema. No início, né, a fotografia, né, já era muito criticada. Vamos pegar aqui o início do cinema enquanto reprodução por meio de imagem da realidade. A fotografia era isso, recorte de cor. A primeira vez foi de surpresa tecnológica, mas também, de certa forma, de espanto. Aí eu questiono vocês, se a gente assistisse hoje, será que a gente teria um momento catártico? A gente já está saturado de técnica ou de estética cinematográfica, seja pelo celular, pelas imagens em movimento. Talvez hoje a gente não... Se a gente estivesse lá na plateia, junto com os irmãos Lumière, a gente talvez não teria uma sensação estética, mas sim talvez uma noção de espetáculo pelo que estava vendo, no sentido de uma imagem em movimento nunca vista, antes parada na fotografia. Mas lá tinha os irmãos Lumière, irmãos Lumière, mas alguém, né, aquele mágico que viu e que percebeu reação, a possibilidade de fazer com que o cinema não apenas registrasse, né, uma segunda fase estética do cinema, registrar e documentar e virar memória. Então, nós temos a primeira fase estética do cinema, que é o espetáculo e a surpresa tecnológica, para o registro documental de memória. Aí começa a ter um peso, porque discute o conceito de memória. Memória, logo, afetividade. A gente sai do processo racional e técnico. Tá? Essa saída da fábrica dos irmãos Lumière e Lyon expressa um desejo do registro, né, pelo documental. Para uma terceira fase da estética, a gente passar para a narrativa e contação de histórias, que é a arte da imagem que pode inventar histórias. Aí nós temos o Méliès, aquele mágico que estava lá na primeira apresentação dos irmãos Lumière, que viu que quem estava sentado no canto lá, que o trem parecia que vinha para cima, as pessoas saíram correndo quando viram a manifestação do trem chegando, né, naquela diagonal, vindo para, né, como nunca tinham visto aquilo, parecia que o trem ia sair da tela. Ali teve uma reação do espetáculo, né? E ali ele percebe, e a partir daí eu acho que entra numa estética narrativa de fazer com que o cinema pudesse contar histórias, e aí que nasce talvez a ficção. Indo para uma quarta, talvez, fase da estética cinematográfica, que é como ferramenta ideológica, política. Temos alguns filmes que se apropriam dessa possibilidade de contar histórias, mas principalmente de representar a realidade, e representando a realidade, e com a adesão das massas cada vez mais aí, nós estamos falando de 1915, já tem salas de cinema, já tem formação de público, já tem mobilização de massas, portanto a gente já tem uma certa formação do consciente ou do inconsciente coletivo, que é a teoria das representações sociais, que vem na sequência, né, dentro da psicologia social, para sair da psicanálise e entrar na psicologia social, que fala do comportamento das massas, não mais do indivíduo inconsciente, mas do sujeito político. O cinema entra nessa
nessa onda aí de massificação, né? E aí aprofunda-se, né, o que nós temos de fase estética do movimento e da montagem cinematográfica. Aí surge a linguagem cinematográfica, que eu acho que o André amanhã vai dar uma baita aula para nós sobre essa questão da montagem, que é o métier, que é o chão do André, né? E aí, lógico, a última fase da estética cinematográfica, inclusive com crítica, chegando na cultura de massa, no entretenimento popular, para chegar a uma crítica muito forte do cinema, quase um apagamento da prática cinematográfica, que é a crítica da estética frankfurtiana. Principalmente Adorno, Escola de Frankfurt, que olham o cinema para uma alta cultura, falam que o cinema e a reprodução técnica, né, também falada pelo Benjamin na primeira fase dele, né, tirava a aura do cinema. O cinema tirava a aura da arte das coisas, né, pela reprodução, que não é só do cinema, das artes, mas ele também fala do cinema. E para concluir essa parte filosófica, né, eu acho que o cinema, como dizem os teóricos, uma crítica estética cinematográfica, ele fala desse cinema que, por ser uma arte que combina imagem, som, texto e performance, não atinge a pureza de formas artísticas como a pintura, a literatura ou o teatro. Voltamos aí a uma crítica a um cinema que volta a ser observado pela perspectiva da limitação enquanto obra de arte. Mas nós temos o Benjamin, né? E recomendo como leitura, como futuras leituras para entender a estética cinematográfica, essa função terapêutica do filme, né? Mas principalmente o filme, ou a tecnização que não é tão excludente, tão manipuladora, tão redutora do sujeito, mas se cria a possibilidade do que ele fala de uma vacinação psíquica contra essas psicoses de massa. Eu gosto muito dessa frase do Benjamin. Nós temos hoje muitas psicoses de massa, né? E eu acho que o cinema é um antídoto contra isso. Então, a estética cinematográfica, voltando lá para o pêndulo, está sempre nessa função. Limita, coisifica, dependendo do cinema, dependendo do filme. Mas, por outro lado, também, aí eu acho que o nosso olhar, de todos que estão aqui, olha o cinema numa perspectiva muito mais provocadora, instabilizadora. E aí, para chegar, talvez, no que a gente acredita de cinema feito pelo Sganzerla e tudo mais, né? Que acho que vai ser debatido com mais profundidade amanhã. Pessoal, chega de conversa, que só eu falei, fiquei meio sem voz aqui, quer dizer, no final aqui eu meio que embalei, mas para fechar o tempo aqui, tá? Então, de modo geral, gente, a minha provocação bem ampla, bem filosófica, provocativa, inaugural sobre o tema estética cinematográfica encerra então em Walter Benjamin, Escola de Frankfurt. E eu acho que amanhã o André, não sei o que tu está pensando, André, tu tem já muita coisa pronta, vai arredondar muita coisa, se quiser comentar. Tem. Né? E vamos lá. Eu acho que assim, eu vou focar um pouco nisso que tu comentou em alguns momentos, né, que como é que essa arte desestabiliza, né? Como é que a gente, inclusive, lida com isso, né? Porque até uma coisa que só curiosa, assim, que muitas vezes quando a gente passava filme para alguns amigos e tal, e porventura eles não gostavam do filme, e eu falava, mas por que tu não gostou do filme, né? E era sempre curioso perceber que os motivos para quais ele não gostava do filme sempre eram os que, para mim, faziam aquele filme ser tão bom, né? Então, às vezes é isso, assim, às vezes por ser algo diferente, né, porventura ser um desvio do que costuma entender, assim, outros prazeres estéticos mais comumente ofertados, né, então, hoje que a gente está lidando com o streaming, ele produz muito, mas muito do mesmo, né, lidar com o cinema que foge disso é bastante desafiador, né? Então acho que amanhã é muito tentar dar conta disso, de como é que a gente olha para esse cinema e pensa ele, assim, né? E, então acho que tem vários ganchos que tu deixou aqui, Joel. Então, por exemplo, um exemplo que eu até vou retomar um pouco amanhã, que eu acho que de alguma maneira, claro que essas pessoas não necessariamente conversaram, assim, mas eu acho que um pouco do que o Sganzerla estava fazendo, principalmente no Sem Essa Aranha, é algo que o Lars von Trier vai retomar, né, com o seu Dogma 95, no Dogville, ou nos Idiotas, que é tipo, cara, eu preciso romper com esse padrão, né,
hollywoodiano e fazer um filme mais, digamos, artesanal, assim, né? Então, acho que tem toda uma produção e, enfim, amanhã acho que é um pouco desbravar isso, né? Essas propostas cinematográficas, assim. Estou aí, gente. A minha proposta aqui foi de provocar um pouquinho a discussão, algumas inquietações aí sobre o conceito de estética e filosofia da arte, mostrar isso como nós, ocidentais, sujeitos, vemos dentro de uma formação escolar, cristã, de enxergar a arte, simplificar, às vezes colocar a arte como algo supérfluo, desnecessário, e algo que talvez dentro dessa cultura atual das redes, né, ela também ganha outras formas, e ir ao cinema hoje tem sido muito desafiador para a gente que faz, né, André, que é um profissional disso, eu que aqui sou um profissional do cinema na universidade, que produz cinema experimental nas escolas, temos as nossas mostras aqui, e o esforço que a gente faz para fazer com que as pessoas gostem e sintam vontade ou desejo, ou encontrem sentido em ir para uma sala de cinema, mediante a enxurrada de bens culturais, de possibilidades de prazer por meio do consumo estético, né? De formatos duvidosos, né? De reels, de vídeos no YouTube, de conteúdos de 5 segundos, de 10 segundos, né? Cada passada de dedo você ganha uma nova gratificação, e às vezes uma tela de cinema, ir para o cinema, um filme de 1 hora e pouco, né? Tem se tornado algo talvez fuja dessa formação do gosto estético do contemporâneo de muitas pessoas e que também muitas pessoas que não assistiriam o filme do Sganzerla hoje, por conta dessa estética que ainda perdura no âmbito de uma estética acertada, uma estética bonita, entre aspas, que a gente foi educado, né, a ver, a consumir arte, né, ao longo da história. Então é isso, não entrei muito no cinema justamente para deixar isso no colo do André, para amanhã. Estou bem, uma vontade enorme de te ouvir, André, de aprender com você de novo, e vamos estar amanhã aí. Gente, peço desculpa a vocês se fui muito teórico, muito prolixo, contraditório em alguns momentos, mas seguem as leituras que eu vou deixar para vocês aí, para a gente continuar a conversa. Uma pena que não estamos no presencial, tenho certeza que teria sido diferente, né, no presencial também. Mas enfim, fica aqui o meu agradecimento e por hoje é isso. 1 minuto para as 9, sim. Maravilha, Joel. Obrigado, gente, por toda essa aula maravilhosa. André, todo mundo que participou, Alex, o José. Amanhã, então, a gente se vê de novo. É isso aí, né? E daí a gente coloca as coisas no Drive, certo, Joel? Isso, eu vou passar amanhã para vocês aqui. Maravilha. E aí a gente vai compartilhando os conteúdos aí de boa. Perfeito. Muito obrigado, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço. Até amanhã. Obrigado, gente. Até amanhã. Um abraço. Até mais.